ele transformou um espaço de 5 metros numa fazenda, né? Foi isso que aconteceu. O lance do gol, para mim, é surpreendente. É quase uma redundância falar sobre a facilidade que o Endrick tem na grande área, mas olha aqui, ó, ele vem nas costas do Heverson, que era o terceiro zagueiro naquele momento, que tinha entrado o Danilo Barcelos. Ele consegue achar o espaço que não existia, e aí, do domínio, ele tem a tranquilidade de levantar a cabeça, olhar o posicionamento do Jordi e desviar do goleiro. Por isso que eu falei que transformou 5 metros em uma fazenda. O Palmeiras jogou de branco ontem inteiro, inclusive com o escudo em branco, em referência a uma campanha que lançou do Basta ao Ódio, que acho que tem muito a ver com a intolerância das redes sociais também, mas teve muito a ver com a briga de Palmeiras e São Paulo. E a paz, o Palmeiras só teve a partir desse momento, né? Basta ao ódio, mas quem teve paz foi o Endrick para fazer esse gol aos 8 minutos do segundo tempo. Por isso que eu falei que o Palmeiras ganhou na paz de Endrick, nessa sexta-feira santa. E em 6 dias ele foi decisivo contra a Inglaterra na Inglaterra, contra a Espanha na Espanha e agora no Allianz. Ganhou mais uma vez as manchetes da Espanha, que chamaram ele de imparável, Hernan. Só que aí ele saiu com dores na coxa no segundo tempo. E já se sabe a gravidade dessa dor? Domi, assim, ontem eu conversei bastante com o Endrick depois do jogo. Eu bati um papo com ele e tal. E, bom, primeiro que essa questão da dor na coxa é algo que ele vai tratar e ele já vem tratando dia e noite. Ele chega no Brasil no dia em que o Palmeiras faz o treinamento na quarta-feira, véspera, né? Que é aquele treinamento até para sentir o gramado do Allianz, e ele faz um regenerativo. Mas ele fica cumprindo durante o dia algumas etapas de fisioterapia que foram passadas pelo departamento médico, pelo departamento de fisioterapia do Palmeiras. De manhã, ele acorda e também faz o gelo ali, faz todo o tratamento. Então, ele ficou dia e noite tratando para estar em campo minimamente em condições. Só que assim, o que eu ouvi ontem, por exemplo, dos médicos do Palmeiras foi: o Endrick é um cavalo, o Endrick é um cara que se recupera rápido, o Endrick é um cara que quer jogar. Então, assim, já tinha uma programação do Palmeiras, é importante a gente trazer essa informação, já tinha uma programação do Palmeiras, da comissão técnica, de retirar o Endrick do jogo, com 30 minutos do segundo tempo. Então, assim, a partir do momento que ele cai e já põe a mão na coxa, imediatamente o Abel já chama o Rony. Eu até achei estranho isso, porque eu falei, caramba, eles nem ouviram o Endrick para ver se o Endrick tem condições de voltar. Mas não, aí me falaram depois do jogo. Já tem uma programação, o Endrick já sairia com 30. Então o Rony entra, substitui, e aí quando eu falei com o médico do Palmeiras, o Dr. Pedro Potin, ele me disse o seguinte: tinha essa programação, e como o Palmeiras já estava à frente do placar, ainda mais tinha necessidade de preservar o Endrick para o jogo final, para o primeiro jogo, que é domingo. Então, daqui 3 dias. Então, assim, houve essa preocupação, houve essa programação, e principalmente agora o Endrick vai começar a tratar de noite, de noite, de noite, e vai para o jogo no domingo. Eu falo assim, ele vai para o jogo no domingo, porque eu estou contando muito com a força do Endrick. O Endrick é um cara muito forte, e o Endrick é um cara que quer muito esse título paulista. Ele quer terminar o ciclo dele de possibilidades de conquistas com o Palmeiras, levantando um caneco. E isso ele não só falou ontem na entrevista, mas também depois ali, quando acabou a entrevista, ele tirando foto ali com o prêmio de craque do jogo, também falou: ó, quero demais, quero sair daqui dando volta olímpica, quero ser campeão, não vai ser fácil, é clássico, é tudo aberto e tal, mas eu vou fazer um esforço para me dar isso de presente, né, no fim do ciclo dele de Palmeiras, principalmente presentear o torcedor que ontem ovacionou ele quando ele levanta o escudo de tapete ali, naquela cena que é mais uma cena emblemática do ele. Essa foto é muito bonita, né? E além de ser forte, ele tem 17 anos, né, PVC? Saudade dessa época. Essa foto é para sempre, né? É para sempre. Vamos lembrar o que a gente disse aqui ontem. O Endrick fez o gol do título brasileiro de 2023.
O Hendrick fez, de certa forma, o gol do título brasileiro de 22, porque ele fez o gol que colocou na frente do Atlético Paranaense no último jogo antes da taça. O gol do 2-1 e do 3-1 também, né? Tava 1-1, ele fez 2 gols, só valeu um para ele contra o Atlético Paranaense. Agora, essa imagem aqui, isso aqui é um pôster para a vida inteira. Sabe que na entrada do clube social do Palmeiras, hoje, tem uma foto do Ademir da Guia pintada na parede, uma foto dele saindo do Parque Antártico em 1963. Cara, é para colocar essa foto do lado da foto do Ademir da Guia. E nessa área da entrada do clube social, nas alamedas do Parque Antártica, aí já não é para isso. Né? Tem 6 bustos. Então o espaço está maravilhoso ali, bonito. O Ademir da Guia, Junqueira, Valdemar Fiume, Dudu, Oberdan e Marcos. São os 6 bustos que tem ali. Aí isso não é para o Hendrick ainda. Mas a foto dele com o escudo, com o tapete nas costas, é para colocar do lado da foto do Ademir da Guia. Muito bom. A Amanda colocou a imagem aí na tela para você, hoje no lugar do JP. Valeu, Amandinha. Muita gente mandando mensagem aqui: Joaquim Albi, Ney Bonfante, Thiago Gerbatim, Paulo Rebonato, Eliseu Gomes Barbosa, João Raimundo. Muito obrigada, estou amando vocês presentes aqui com a gente, mesmo no feriado. Isso que é parceria, hein? Agora, a Leila disse depois do jogo, abre aspas, para mim o nosso time está completo, mas se a gente encontrar alguém que venha colaborar, estamos de portas abertas, fecha aspas. Dá para substituir o Hendrick com alguém do elenco ou o Palmeiras vai ter que ir para o mercado? Não, a Leila, ela, quando ela dá essa declaração, ela fala muito para dar uma acalmada na ansiedade do torcedor, né? A Leila sabe que o mercado, e isso ela deixa muito claro nas conversas com o Anderson, nas conversas com o Abel Ferreira, quando se tem alguma possibilidade de contratação. O mercado para o Palmeiras, ele é vezes 2 quando publicamente se fala que quer determinada peça. Então, o mercado naturalmente ele ganha, ele se inflaciona para o Palmeiras por tudo que o Palmeiras conquistou e por tudo que o Palmeiras gera de receita. Então, a Leila tem por estratégia sempre ser low profile, sempre ser assim muito cautelosa. E isso também é uma cultura do Anderson Barros na diretoria de futebol desde quando ele chegou. Então, o Palmeiras publicamente não fala: queremos um centroavante, queremos um lateral, queremos um zagueiro. Senão, os caras que vão negociar com o Palmeiras, o preço vai lá em cima. Então, a ideia do Palmeiras é sim contratar um centroavante, contratar um substituto para o Hendrick, mas vai no mercado de maneira silenciosa e de maneira assertiva. Nas conversas com o Abel, nas conversas com o Anderson Barros e, claro, nessa negociação que vai ser aberta. Mas o Palmeiras está de olho e vai contratar. Só que a gente não vai ver a Leila falar abertamente: queremos um centroavante, vai ser esse tal perfil, vamos buscar na Europa, vamos buscar na América do Sul. Nada disso. Vai ser sempre esse discurso low profile, esse discurso mais tranquilo. Mas sabe qual é o problema hoje? Falta de opção. Não. A diferença fundamental do elenco do Palmeiras para o elenco do Flamengo, que é o melhor do Brasil, nos últimos 5 anos, foi que o Palmeiras tinha menos jogadores que inventam gol. Menos jogadores que decidem jogo num repente, numa jogada. E isso se desfez com a queda de rendimento do Gabigol, que era o maior inventa-gol do Flamengo, e a subida de crescimento de produção do Hendrick. Hoje o Hendrick é um inventa-gol. Basta ver o gol de ontem, que decidiu o jogo. Não tem um inventa-gol no mercado. Vai ter o Dudu que volta. Vai voltar a jogar em junho, julho, e pode ser um substituto de liderança, mas não com esse potencial de inventar gol que o Hendrick tem demonstrado. É muito difícil fazer essa sucessão. Daí, talvez tenha sido um erro não apostar no Diego Costa. Não que o Diego Costa seja um inventar da mesma categoria, da mesma estirpe, mas é o centroavante que põe para dentro do gol, que não falha, que falha muito pouco, ainda que houvesse o risco do ambiente, como se discutiu, do ambiente e do custo-benefício, né? A direção entendeu que o Diego Costa não ofereceria esse custo-benefício porque não ofereceu ao Botafogo.
Quem que vocês acham que seria um bom substituto para ele? Chat, mandem aqui nos comentários, por favor. Palmeiras está chegando à 5ª final seguida e pode levantar a 3ª taça seguida. Mas aí vai ter que se jogar melhor que ontem, hein, PVC? Foi mais na vontade do que na técnica ontem. Eu saí do estádio ouvindo muito esse tipo de observação, mas eu acho que eu tenho uma leitura um pouco diferente. Eu acho que o jogo foi muito difícil porque o Novo Horizontino fez um jogo muito bom. Como o Novo Horizontino subiu os 3 homens de frente, Vagninho, Rômulo e Neto Pessoa, para marcar a saída dos 3 zagueiros do Palmeiras, Marcos Rocha, Luan e Murilo, e colocou os 2 volantes, Marlon e Giovani, para a saída de jogo do Aníbal Moreno e do Zé Rafael. Então, o Palmeiras ficou encurralado, sem saída de jogo. O Palmeiras errava muito na saída de bola. Ainda que o Hendrick tenha já no primeiro tempo descoberto o espaço, porque lembra que o Eduardo Batista falou para a gente na semana passada que o Chico contra o Lucas saía para perseguir? O Chico com o Hendrick não saiu para perseguir, o Hendrick deu 2 passos para trás para jogar no espaço atrás dos volantes e à frente dos zagueiros. Só que ele estava cansado, jogou 2 dias antes, e não estava tecnicamente achando a opção certa de jogada. Às vezes invertia com o Mike, para o Hendrick dar amplitude e o Mike vir por dentro. Por que o Eduardo Batista não fez o Chico sair tanto com o Hendrick? Porque ele sabia que o Palmeiras tem amplo pela direita, com o Mike pela esquerda com o Piquerez, e que se ele tirasse um zagueiro dali para transformar num volante perseguidor, ele ia fazer o Palmeiras jogar pelos lados. Então, taticamente, o Novo Horizontino foi muito forte, foi muito bem. E o que acabou resolvendo foi o jogo aéreo. O Palmeiras fez 26 gols na temporada, 12 pelo alto. Foi uma jogada pelo alto, o cruzamento do Mike, que o Lopes ajeita para depois o Hendrick criar o latifúndio na grande área. Criar o latifúndio é bom demais. Eu discordo do Abel Ferreira quando ele fala que a equipe do Novo Horizontino joga sem pressão, sem responsabilidade. Eu acho que o time do Novo Horizontino ontem foi muito bem montado pelo Eduardo Batista e teve a chance de sair na frente no placar. Foram pelo menos 3 chances claras, uma com o Rômulo, inclusive, de abrir o placar no primeiro tempo, quando o Novo Horizontino era muito melhor do que o Palmeiras. E é engraçado que o Allianz, ele estava um caldeirão, ele estava fervendo, aquela coisa, torcida de volta, empolgação, mas chegou um determinado momento que o Novo Horizontino estava atacando, que o Allianz deu uma sentida, né? E isso a comissão técnica também sentiu bastante, esse momento de instabilidade do Palmeiras. Então era um momento assim que o Abel, a cada saída de bola errada e a cada passe errado do Palmeiras, ele anotava na mão. Então ele anotava, estava lá anotando. Então ele saía, vinha o Castanheira e tentava organizar. O Castanheira, que é o Vitor Castanheira, que é o assistente do Abel. Vinha também outros jogadores tentar ajudar, falar ali com outro jogador. Vinha João Martins. Então teve um momento de instabilidade do Palmeiras que só foi o Abel só arrumou o time no intervalo. E para mim, claro que a gente vai falar do Hendrick muito e com todo o mérito, foi decisivo, mas para mim o Mike fez uma partidaça. O Mike é um jogador que vem crescendo muito e o Mike é um jogador que muitas vezes o torcedor torce o nariz. Fala assim, o Mike... Eu me lembro da escalação da Ponte Preta, quando ele coloca o Mike ali na segunda linha com o Marcos Rocha, para exatamente o Hendrick não ter que voltar para marcar lateral. Então, assim, muitas vezes o Mike, o trabalho dele não aparece tanto e não tem tanto protagonismo, mas é extremamente eficiente. Hoje, para mim, o Mike é um dos jogadores mais importantes do Palmeiras. Douglas Sena diz aqui que é da categoria do Hendrick, é raridade no mundo. O Ronildo fala que o Abel vai voltar com o Rony quando o Hendrick sair. O Amor é Verde diz que o Rômulo é finalizador também e tem o Estevam no banco para entrar no lugar do Hendrick. Boa, valeu, galera, pela ajuda aqui. E aí você estava falando, né, Hernan, nesse papo do intervalo aí, de como voltou o Palmeiras.
o Abel também falou da questão do campo sintético, né? Que eles não tinham, ficaram mais de dois meses, né? Um pouco mais de 2 meses, sem treinar, e ele citou, inclusive, a falta de um gramado sintético no próprio CT, uma questão que a gente tinha levantado ontem por aqui. Não, foi exatamente isso. E o importante falar que ontem o campo foi molhado 2 vezes mais do que o normal. O sistema de irrigação ele ficou ligado praticamente o tempo todo que o Palmeiras antes de subir para o aquecimento, aí ele foi desligado quando os jogadores descendo, ele foi ligado de novo, ligaram de novo no intervalo, então assim, ele foi muito molhado para a cortiça poder absorver ali no gramado e o gramado poder ficar macio com amortecimento para a bola rolar. A bola estava rolando bem, a bola estava rolando rápido. Até eu conversei com um jogador do Novo Horizontino que me disse, olha, a velocidade aqui é diferente, a gente vai ter que redobrar a atenção, porque de fato estava muito rápida a bola, correndo muito. Mas num determinado momento ele acabou, acho que secando, né, a irrigação, deu uma secada no gramado, a bola dava uma certa travada. Então, teve ali uma questão de adaptação dos jogadores, muito por falta de treinamento e de ter essa possibilidade no CT, que é o que a gente estava falando, né, PVC? Isso. Mas você sentiu que eles gostaram do gramado ou que eles fizeram observações do gramado? Não, a frase que eu ouvi de jogador do Palmeiras, a gente teve uma expectativa lá embaixo e quando a gente treinou e agora que jogou, a expectativa foi aqui em cima, superou a expectativa. Então, assim, houve uma aprovação dos jogadores do Palmeiras. Eles foram para o jogo, foram para o treinamento com expectativa baixa, mas aí depois do jogo e depois do treinamento, essa expectativa foi superada. Agora, isso precisa resolver. Precisa resolver o gramado da academia. Que agora a deficiência não é da W Torre, é do Palmeiras. O Palmeiras tem que consertar o gramado da academia. Na academia, é um contrato do Palmeiras com a Soccer Grass, que o Palmeiras achou por bem cancelar. Mas o gramado da academia precisa ser igual ao do Allianz Parque. Então tem que resolver esse problema ontem. Os jogadores não podem treinar no campo natural e ir para o jogo no sintético. Para isso que tinha um gramado sintético igual ao do Allianz Parque na academia. Eu senti até que quando o Abel citou isso, ele cita meio como uma... Olha lá, gente, acorda aí. O Gustavo Biselli tinha... Desculpa, diz aí. Vamos resolver. Não, é isso aí. Eu só completei, eu te interrompi, desculpa. Gustavo Biselli tinha feito essa pergunta para você, né, sobre o gramado, mas acho que você já respondeu muito bem. Se ficar mais dúvida, pode mandar aqui nos comentários. Santos e Palmeiras iniciam as finais do Paulistão domingo, às 6h, na Vila Belmiro, transmissão da Record na TV aberta, da Cazé TV no YouTube, com grandíssima reportagem do nosso querido André Hernan, além de Max e Paulistão Play no streaming. A gente falou sobre o primeiro jogo também, a possibilidade de ser em São Paulo, mas, Hernan, São Paulo e Corinthians não vão ceder o estádio, então o primeiro jogo vai ser na Vila Belmiro mesmo. O Samir já tinha trazido a boa aqui pra gente que o Corinthians tinha alegado a questão da manutenção, a mesma coisa do São Paulo. São Paulo, eu já tinha noticiado aqui no UOL, na minha coluna, que o Júlio Casares já tinha decretado internamente no São Paulo que o Morumbi não seria alugado, independentemente do adversário. E aí o São Paulo também inicia uma série de uma programação de manutenção no gramado para a Libertadores da América, né? O São Paulo vai estrear fora, mas vai jogar depois a segunda partida contra o Coberçal e tem a estreia também no Campeonato Brasileiro. Então vai ter um monte de manutenção ali no gramado para deixar para o São Paulo. Então esquece aluguel do Morumbis, assim como também na Neoquímica Arena. A questão da Neoquímica Arena fico com a sensação de que foi muito parecido do que aconteceu com o Morumbis quando emprestou para o Santos e teve aquela quebra de recorde que o São Paulo conseguiu depois no clássico aumentar, né? Quebrar o que era do Santos. Então, assim, fica aquela preocupação, porque é o que a gente estava falando essa semana inteira. Muitas vezes o clubismo ele fica mais alto, né? Então,
aquela chiadeira de torcedor. Ah, mas vai emprestar, vai bater recorde, vai ter volta olímpica, no caso da Neoquímica não teria. Uma final de campeonato com 2 rivais, enfim, é aquela situação. E o Corinthians alega que vai fazer essa manutenção, mas não vai emprestar a Neoquímica. E quer dizer, então, que se jogasse Corinthians e São Paulo, não tinha Neoquímica Arena. Pois é. Manutenção. Pois é. A gente chamava de manutenção de clubismo na minha época. Agora é manutenção de gramado. Não. Vamos rodar a vinheta, Amanda, por favor, da prancheta, para a gente ver como é que vai ser esse jogo, como deve ser esse jogo. Você levou a prancheta aí, PVC? Tem uma prancheta reserva. Aê! Então, imagina o PVC andando pelos lugares em São Paulo com a pranchetinha aqui, ó. Vamos almoçar, filha? Aí leva a prancheta. Bom demais. Roda a vinheta, Amanda, por favor. Uma coisa que é importante de notar do posicionamento do Endrick, que vai ser assim contra o Santos, porque ele falou que joga sem perna, mas joga, é que o Endrick está jogando como meia. O Endrick joga aqui. O Palmeiras não está jogando 3-1, 2, no caso, Rafael Veiga, Endrick e... O Palmeiras está jogando 3-4, 2, 1. Então você tem o Endrick na meia direita e o Veiga na meia esquerda. E quando o time joga, o Mike dá amplitude pela direita e o Piquerez pela esquerda. Então você faz um 3-2-5, como a gente está cansado de mostrar aqui. Mas, sem a bola, o Endrick dá um passo atrás, que foi a situação do Chico ficar aqui distante. Ele criou espaço aqui. Ou as costas, como foi na jogada do gol que ele veio atrás do Heverson. Eu tenho a impressão que o Palmeiras e Santos é um clássico e que o Santos vai jogar a vida, como disse o Fábio Carille 2 dias atrás. Qualquer time que queira ganhar do Santos vai ter que suar muito, é verdade. Mas do ponto de vista tático, eu acho que o jogo combina mais com o Palmeiras do que o jogo do Novo Horizontino de ontem. Por causa do meio-campo que tem no Santos o João Schmidt e o Pituca. O Pituca fez um partidário Bragantino e o Juliano um pouco à frente. Só que o campo não sobe da mesma maneira para marcar os 2 volantes adversários. A pressão do Santos é um pouco menor. Então, teoricamente, a impressão que eu tenho é que João Schmidt e Pituca, quando tiverem a bola, vão fazer a circulação perigosamente contra o Palmeiras. Mas quando não tiverem a bola, o poder de marcação do Santos é menor. Ou seja, Aníbal Moreno e Zé Rafael vão conseguir jogar mais. E aí o jogo do Palmeiras foi um pouco mais. É a impressão que eu tenho inicialmente. Sempre vale a lembrança, por outro lado, de que o Fábio Carille tem uma experiência rara. O Fábio Carille ganhou um título paulista pelo Corinthians dentro do Allianz Parque, em 2018. E pode ganhar de novo. E tem um detalhe, PVC, que eu ouvi ontem lá no bastidor do Allianz. E aí, assim, aquela coisa, e aí, agora é o Santos, hein? Agora, poxa, é o Carille e tal, não sei o quê. E o que eu ouvi de volta foi assim, não pensem que o Carille é esse treinador totalmente defensivo, não. O time do Santos joga. O time do Santos está jogando e o time do Santos provou na semifinal que é um time que sai. Por outro lado, positivamente, para o Palmeiras, o que eu ouvi nessa mesma conversa foi, vai ter mais espaço. Então, assim, o Novo Horizontino subiu a marcação, pressionou o Palmeiras dentro do Allianz. Então, no entendimento, né, das pessoas com quem eu conversei, que são pessoas ali que trabalham para a comissão técnica, o Santos não é esse time padrão Carille de ferrolho e fechar e vai ter mais espaço. Então vai ser um jogo mais aberto para o Palmeiras. Foi mais ou menos o que eu disse. Ou seja, quando os 3 homens de meio campo jogarem, eles vão impor perigo ao Palmeiras. Mas eles marcam menos do que Marlon, Giovani, Rômulo e Vagninho, os do Novo Horizontino. O John Gaut está falando aqui, ó, o estádio é privado, isso não deveria ser nem pauta de vocês. John, se a gente não pudesse falar das coisas privadas, a gente nem falaria, né? Ficaria uma loucura. Eu quero repassar essa pergunta. Você acha que o... Desculpa, vai. Sim.
Não, desculpa, eu só porque eu falo desde ontem. Cara, a história do futebol de São Paulo é de ceder estádio. O Corinthians tem todo o direito de não liberar. E o Santos, tecnicamente, vai ganhar em jogar na Vila Belmiro. Acho que é melhor para o Santos jogar na Vila. Agora, o ponto não é esse. O problema é você abrir mão de um desejo dos dois lados, porque o Corinthians dava a impressão de querer alugar, tanto que alugou na semifinal, e o Santos queria jogar. O Santos fez a nota ontem dizendo que não vai jogar em São Paulo porque não tem opção de estádio. Ele queria jogar. E não pode por causa dos mensageiros do ódio das redes sociais. Que é o que você está dizendo. Como é o nome dele? John. O John é um mensageiro do ódio. É esse o problema. Determinar que não vai tomar uma decisão porque alguém vai criticar na rede social. Esse é o problema. O Santos mandou jogo no Parque São Jorge em 1932. A Neoquímica Arena teve 5 clubes jogando, fora o Corinthians, como mandantes. E o Corinthians ia alugar o estádio. Volto a dizer, se o Corinthians dissesse não quero alugar o estádio, porque eu não tenho não tenho essa parceria, é um direito do Corinthians. A casa é dele. E o Santos vai ganhar tecnicamente jogando na Vila. Melhor para o Santos jogar na Vila, na minha opinião. Mas os dois clubes iam fazer não fosse a intransigência dos mensageiros do ódio. Douglas Sena e Marcos Vinícius Alves estão aqui concordando que São Paulo e Corinthians estão perdendo uma grande oportunidade de lucrar. Quero repassar essa pergunta para o resto da galera que está ouvindo a gente. Vocês acham que era uma boa ter emprestado o estádio ou não? Para o Santos, melhor jogar na Vila Belmiro ou ter mais público, mas jogando na casa de um adversário? Manda aí nos comentários e, por favor, deixa o like. Agora, vocês lembram da treta entre Palmeiras e São Paulo, que a gente ficou 2 décadas falando aqui, né? O Palmeiras fez uma sala de coletiva agora para visitantes, André Hernan. Olha lá a fotinho. Bonitinha, né? Arrumadinha, simplinha, limpinha, fala mal de ninguém. Tava legal. Eu passei ali, dei uma olhadinha. E até o Flávio Latifi fez um vídeo bem legal para o All Sport, está nas redes sociais do All Sport. E assim, organizado ali e tal, né? Agora o time visitante vai poder utilizar. Ontem tinha pouca gente cobrindo o Novo Horizontino, mas o pessoal mesmo da capital, então acomodou todo mundo. Evidentemente que quando a gente tiver um clássico, um jogo maior, vai ter mais cadeiras, né? Vai ter mais espaço ali para poder e material para a imprensa trabalhar. Então, assim, ali, né? Acho que o episódio que aconteceu no Morumbis e teve toda aquela polêmica e tudo mais, se a gente tirar alguma coisa de positivo, tentar buscar dentro dessa treta toda que foi chata, virou novela e tudo mais, desnecessária, vamos tirar alguma coisinha mínima, básica ali de positivo, é que os clubes pelo menos estão se organizando para atender. E acho que o Palmeiras mandou bem ali de montar uma sala, deixar bem claro ali que está recebendo bem os seus adversários, recebendo bem a imprensa. E lembrando que nessa treta também toda de W Torre e de Palmeiras, a responsabilidade de acolher a imprensa, de dar estrutura para a imprensa no contrato é do Palmeiras. Então, o Palmeiras está certo em se movimentar e atender os jornalistas e atender o adversário para poder falar num lugar minimamente confortável ali. Boa. O Bride está falando aqui que ele torce para o Joinville, mas o Palmeiras realmente é um exemplo de clube. Parabéns. Como o Hernan falou, né? Não custa nada você tratar bem todo mundo. Júlio Araújo, o São Paulo poderia iniciar a reforma depois de alugar o campo com dinheiro a mais para cobrir o custo que terá com a reforma. Falta de visão financeira, principalmente. Muito boas as mensagens. Fernando Machado falando, claro que era uma boa alugar. Os clubes deveriam parar de cada um pensar em si, deveriam agir pelo bem do produto futebol. Ah, Fernando, isso aí deveria ser uma tatuagem, né, dos presidentes de clube, mas infelizmente não é assim que a banda toca. Antes da gente entrar na final do Carioca, para você votar na nossa enquete aqui, você podia mandar no comentário também quem que você acha que vence esse primeiro jogo entre Santos e Palmeiras. Quem você acha, PVC, que sai da Vila com resultado positivo?
Acho que o primeiro jogo dá empate e acho o Palmeiras favorito para ficar com o título. Mas como diria Mário Jardel, o nosso profeta, clássico é clássico e vice-versa. Você, né, seu palpite? Eu acho que o primeiro jogo, essa decisão, ela tem um componente de um Palmeiras que é muito favorito para mim, muito favorito. Mas o Santos ele tem se mostrado um time improvável. Apesar de eu ter perguntado isso para o Guilherme, se era uma final improvável, e ele discordou de mim veementemente, fez um discurso até legal para o torcedor, na resposta dele ali, bastante carregado de emoção ali e tal, né? Eu vejo que o Palmeiras é muito favorito, mas a casca que está se formando no Santos, o ambiente que está se formando no Santos e o fechamento do elenco, a união entre comissão técnica, o trabalho do Marcelo Teixeira e do Galo na diretoria, eu acho que pode transformar o Santos num time que vá fazer frente ao Palmeiras, que pode sim conquistar o título paulista. Mas vai depender muito do primeiro jogo. E esse primeiro jogo na Vila Belmiro, o fator casa vai ser fundamental. O Palmeiras é muito favorito, acho que deve ficar com o título, mas o Santos, nesse primeiro jogo, pode sim fazer a diferença para tentar sair do Allianz campeão. Dito Boa, isso, eu acho que o Santos vence. Não, foi justo. Não foi tão muro assim, não. Eu acho que o Santos vence esse primeiro jogo. Vamos ver, depois a gente fala do segundo. O técnico Gabriel Milito vai estrear amanhã no Atlético Mineiro, na final contra o Cruzeiro PVC. Você tem bastidores dessa semana dele? Ele foi muito bem recebido e primeiro contraste sempre quando chega um técnico argentino, as comparações no Atlético são com o Dudamel, que durou só 7 jogos e que se diz que ele não tinha gabarito, enfim, embora 7 jogos você não consegue medir, e o Dudamel é venezuelano, mas depois o técnico argentino, que é o parâmetro de problema, é o Sampaoli. Então, o nível de comparação, apesar do Kudê ter passado depois, o Kudê teve experiências boas, ainda que o Kudê tenha saído de uma maneira meio traumática, a primeira chegada do Milito tem esse indício, essa foto é simbólica. Ele sorri e diz bom dia. Que é uma coisa que não acontecia com o Sampaoli. Então, a receptividade, os primeiros treinos foram muito bem recebidos pelos jogadores gostaram da rotina de treino, os funcionários gostaram da maneira como ele se comunica, ele sorri, diz bom dia, por favor e muito obrigado, o que não acontecia na época do Sampaoli, e então o ambiente ficou muito positivo. Agora, tem um problema, que é saber como vai ser a transformação tática dessa equipe numa estreia que é final de campeonato. O Milito pensa futebol de uma maneira muito mais Guardiola do que o Filipão. E o Filipão teve bons momentos no Atlético. Aquela crítica que se faz que os meninos fazem a prancheta em 5 minutos e fazem um exercício funcionar. O Milito vai tentar fazer a mesma coisa, mas não vai ser em 5 minutos. Vai levar um tempo de trabalho e esse trabalho vai ser mais longo. Claro que o objetivo da chegada do Milito é ganhar a Libertadores.